Estamos começando aqui mais uma vez o nosso programa Espiritismo via Web. Estamos aí já depois de algum tempo sem fazer programas por causa de alguns problemas particulares, e aí a gente estava inclusive com alguma dificuldade na voz, e talvez nos últimos trabalhos que a gente fez o pessoal notou aí não estávamos falando de forma mais tranquila, porque por causa de uma questão de alergia, a gente não estava com a voz tranquila para poder, com a voz legal, né, para poder falar com vocês. Estamos trabalhando aí para ver se melhora, pedindo a Deus para abençoar, para a gente poder conversar sempre com vocês aqui no nosso trabalho de terça-feira, nosso programa Espiritismo via Web, que também vai ao ar de vez em quando, né, nas quintas-feiras. E quinta-feira, talvez a gente vai ter uma irmã nossa de Uberlândia participando com a gente. Vamos esperar aí ela confirmar quinta-feira, no horário do nosso programa Espiritismo via Web, com um programa ao vivo para vocês. Bom, o tema que eu queria falar com vocês hoje é sobre aquela passagem do Evangelho que diz: os últimos serão os primeiros. Nós precisamos entender, né, que o Evangelho, para quem é estudioso e para quem lê, pelo menos de vez em quando, tem visões diferentes, né? Aquela pessoa que lê de vez em quando tem uma visão, aquele que estuda mesmo, mais aprofundadamente, tem uma visão mais profunda da época, de como os fatos ocorreram, porque que Jesus diz que os últimos seriam os primeiros. Eu vou falar a minha versão a respeito desse tema e vou colocar depois aí onde é que nós encontramos no Evangelho essa passagem de Jesus. Então eu vou falar aí mais ou menos o que eu penso a respeito, e depois aí o nosso irmão, a nossa irmã que puder acompanhar, puder fazer uma leitura, vai poder saber direitinho, né, achar esses dados aí com tranquilidade. Segundo o Evangelho, nós somos todos herdeiros de sábios, herdeiros de profetas, de desbravadores, de pessoas que lutaram por dias melhores, alguns pelo um povo, por uma causa. Então, algumas pessoas tiveram destaque no passado. Tudo que as pessoas fizeram, elas deixaram herança. Tudo que elas marcaram no passado, a gente pode agora usufruir daquilo que elas conquistaram. Tudo aquilo que a mãe fala de liberdade, de democracia, hoje, né? Pelo menos no nosso Brasil ainda tem um pouco ainda de liberdade para poder se falar o que quiser, mais ou menos aquilo que a gente pensa, ter a nossa religião, a nossa filosofia, nosso credo. Então, grandes descobertas, grandes construções, livros, tudo o que existe na história do homem, na nossa história, em tudo aquilo que nós vivemos, foi deixado para nós como herança. Então, nós somos de alguma forma os últimos a reencarnar, né? Ou a encarnar aqui na Terra. Todas essas pessoas desencarnaram, viveram aqui na Terra, fizeram a sua contribuição, a sua missão, fizeram um trabalho e deixou para nós usufruirmos agora. Neste caso, essas pessoas seriam, em nossa visão, os primeiros, aqueles que chegaram antes. E nós somos os últimos. E nesse ponto, nós somos os últimos e vamos herdar o conhecimento daqueles que chegaram antes. Por isso, nós, tanto quanto eles, também nos tornaremos primeiros. Os primeiros profetas, desde Moisés, Daniel, Samuel, todos aqueles profetas citados no Velho Testamento, os profetas citados em outras crenças, como Maomé, Confúcio, né? Nas religiões orientais, Buda, todas essas pessoas trouxeram ensinamentos para nós. E esses ensinamentos foram somando ao conhecimento da humanidade. Tem uma biblioteca antiga
que dizem que foi queimada, que tinha muito conhecimento, a humanidade perdeu muito, que seria a Biblioteca de Alexandria. E nessa época, essa biblioteca foi queimada, praticamente muito conhecimento da humanidade estavam ali, armazenados nessa biblioteca. Mas na nossa época moderna, nós temos hoje equipamentos capazes de armazenar conhecimentos infinitos, vamos dizer assim, em relação, fazendo assim, traçando um paralelo com o conhecimento, com os livros que nós tínhamos no passado. Então esses conhecimentos hoje, que nós podemos armazenar em um celular e em computadores, e as entidades mais com poder maior, né, poder aquisitivo, os governos podem armazenar em supercomputadores informações de tudo, do universo, das estrelas, da história do planeta, da história do povo, tudo que se pôde colher está armazenado. Então, todos aqueles que chegarem depois de nós se tornarem primeiros, também serão os primeiros, porque herdarão de nós o conhecimento que nós mandamos para o futuro. Então, por isso que todos que chegam por último aqui no mundo têm esta capacidade de ser os primeiros. Mas também a gente precisa entender a questão evangélica, a questão do conhecimento e do bem que nós armazenamos. A pessoa que adquire o bem, adquire a bondade, adquire as virtudes, quando chega no plano espiritual, ela vai chegar com humildade, ela vai chegar de forma a saber realmente o que ela merece e o que ela não merece. E ela será recebida como aqueles que serão primeiros. Quando ela chegar tendo a visão de que ela é o último. Como a gente vê muitas senhoras, senhores humildes, que chegam nos departamentos públicos e ali essas pessoas se colocam na posição humilde e ficam até com medo de falar. No plano espiritual, essas pessoas chegarão e chegarão como aquelas que são as primeiras, aquelas que vão receber as homenagens de bem-vindos, de pessoas cumpridoras da sua missão aqui na Terra, do seu trabalho, daquilo que elas conquistaram aqui. Então, antigamente, os espíritos, e assim como os espíritos hoje, eles vão colher consequências daquilo que eles fizeram no passado. E esses espíritos antigos, muito provavelmente sejam também os espíritos atuais, que reencarnaram. E mesmo que elas tenham sido os primeiros lá atrás, quando eles estavam conhecendo e aprendendo e cumprindo a sua missão aqui, naquela época eles seriam os primeiros, hoje eles já ficaram lá no passado, se tornando últimos. E então eles podem reencarnar e trazer o conhecimento do passado e se tornarão primeiros. Então isso é interessante a gente ver esse jogo de palavras, né, do Evangelho, mas é bom que a gente, exercitando, a gente vai poder compreender e entender um pouquinho mais do que Jesus queria dizer. Bom, os trabalhadores de hoje, estou vendo aqui na minha colinha, são os últimos a chegar na Terra através da reencarnação. E talvez sejam os primeiros a vencer as suas provas. Porque já traz do passado as suas lutas, as suas dificuldades que eles resolveram lá atrás, o seu aprendizado. Jesus via as pessoas como pessoas vencedoras. Mesmo aqueles que estavam nos piores lugares, em situação de aprendizado assim mais difícil, Jesus via essas pessoas como vencedoras, porque ele via as pessoas na sua questão espiritual, toda a sua vivência, toda a sua carreira como espírito sendo que foi criado, que surgiu do pensamento divino, do pensamento do nosso Pai Maior. Então ele tinha essa visão em relação aos homens como pessoas vitoriosas, mas ele sabia que nós tínhamos um caminho a percorrer, nós tínhamos um determinado tempo para vencer, e determinadas dificuldades
só são realmente encaradas quando a gente conseguiu aprender alguma coisa. Sem ter conquistado humildade, sem ter conquistado a bondade de coração, a inteligência, o aprendizado a respeito de muitas coisas, nós não temos condição de conquistar novas coisas. Então, se nós conquistamos alguma coisa hoje, é porque no passado nós lutamos e batalhamos para vencer as dificuldades. Já Allan Kardec, ele tinha a visão espírita, né, a respeito dos homens, a respeito dos espíritos. Ele tinha uma visão de que nós estamos cumprindo missão aqui na Terra, por pequena que seja talvez até vencer um desafio pessoal, vencer o desafio de uma virtude que nós queremos conquistar. Então, Kardec tinha essa visão que nós somos espíritos e que nós evoluiremos de forma, um dia, a nos tornarmos espíritos puros. E ele passou isso para o Espiritismo, porque ele recolheu essa informação também dos espíritos amigos, dos espíritos superiores. Então, como futuro, visão de futuro, nessa questão dos últimos serem os primeiros, nós podemos entender também que mesmo que hoje nós sejamos os últimos a chegar aqui, em um futuro, talvez um pouco mais distante, nós poderemos ser os primeiros a vencer as dificuldades. Sempre haverá nessa fila de pessoas, de espíritos na sua evolução, aqueles que chegam mais adiantados e aqueles que chegam mais atrasados. Mas todo aquele que está nessa carreira de evolução, ele vai chegar lá na frente. Mesmo que ele seja o último agora, ele será o primeiro quando ele vencer a sua tarefa, vencer a sua missão, vencer a sua dificuldade. Bom, isso é o que a gente tinha que passar para vocês a respeito do tema que nós escolhemos para estudar com vocês agora. No decorrer do programa eu vou colocar aí os locais onde os Espíritos, no Livro dos Espíritos, falam sobre o tema, ou no Evangelho, para que a gente possa dar a vocês uma localização exata de onde se pode estudar sobre isso. Não é um tema assim que chama muita atenção, mas a gente tem que falar do Espiritismo sobre todas as suas áreas, né? Todos os seus ensinamentos. Nós vamos encerrar por aqui o nosso programa. Eu agradeço de coração a bondade dos nossos irmãos e irmãs que sempre estiveram conosco no programa Espiritismo via Web. Que Deus abençoe, ilumine, fortaleça a todos vocês. Obrigado.